Qual é o nome de Deus em hebraico? Existe Jeová, Javé, em hebraico? Eu quero começar falando desse tema com uma experiência que eu tive na escola em Israel. Se você não sabe, em Israel, a Tanar, ou seja, o Antigo Testamento da Bíblia, é uma matéria de escola, ou seja, tem professor, tem aulas, tem prova. Então, em uma dessas aulas de Tanar, o meu professor, ele pediu para os alunos lerem um versículo da Tanar, do Antigo Testamento. Então, eu me deparei com 4 letrinhas que estavam ali no meio daquela frase. Yud, Rei, Vav, Rei. São 4 letras que as pessoas dizem o tetagrama sagrado, 4 letras sagradas que se referem ao nome de Deus em hebraico. Agora, a única palavra que na Tanar ou no Antigo Testamento não tem vogal é o nome de Deus. Ou seja, essas 4 letrinhas, Yud, Rei, Vav, Rei. Você se pergunta, tá bom, mas da onde veio Jeová? Da onde veio a palavra Javé? Eu não vou me aprofundar nesse tema porque já existem vários estudos, vários vídeos falando sobre isso, mas o fato é que pegaram essas letras, essas 4 letrinhas, colocaram vogais nelas, colocaram sinais, adicionaram uma letra J e daí vieram esses nomes que para mim são adaptações linguísticas. E sobre o nome Yah ou sobre o nome Yahu, esse seria o nome de Deus? Na verdade, você que não está familiarizado com esse nome, os profetas carregam essas terminações no nome deles. Por exemplo, Elias, que em hebraico é Eliau, Isaías, que pode se chamar Yeshayahu ou Yeshayah, Yarmiá, que é Jeremias ou Yarmiau. Essa terminação Yah, Yahu é uma referência ao nome de Deus. ירמיהו למד וו, שהקדוש ברוך הוא מבקש מירמיהו, היה הדבר הזה אל ירמיהו מאת אדוני לאמור. ירמיהו באמצעות ירמיהו. ירמיהו ישעיהו שליח אלוהים. ישעיהו, פרקים א', ו' וט'. קורא את הפסוק הראשון של הנביא ישעיהו הזה, הריאל פוליטי, ואני קורא את חזון ישעיהו. בימי ישעיהו. ישעיהו שהנביאים אליהו ואלישע. אליהו, מלכים א', פרק י"ז. אליהו עולה לשמיים. מלכים ב', פרק ב'. מיהו אליהו? אליהו הנביא. Para eu passar para o meu entrevistado, querido Rav Eliyahu. Maravilha. Bom, pessoal, parabéns aí por essa atitude muito bonita do teu canal. Meu nome é Elial, eu sou rabino brasileiro. Então, a melhor pronúncia para o seu nome, Eliyahu, não Eliyahu, Eliyahu. Elial, perfeito. Beleza, então desculpa, então, Rav Eliyahu Hask, não sei porque eu achei que era Eliyahu, mas tudo bem, meu hebraico não tá bom, viu? Não tá bom. É correto esse nome de Hashem que toda hora falam por aí, Yahu? Não, pessoal, esse nome não é correto. Ele é uma tentativa de dizer o nome do tetragrama. Existe o tetragrama, que são as 4 letras do nome de Hashem, inefável, e a galera fica tentando aí no desespero falar esse nome. Não é que tem um grande problema, mas é que as pessoas acabam falando o nome de Hashem que não existe. Agora, eu vou aproveitar esse momento para falar do nome de Deus, porque eu acho que é uma das perguntas que eu mais recebo aqui no canal. O nome de Deus, que é o tetragrama. O nome Mateus vem do hebraico e ele se pronuncia Matitial. Matitial é a junção de Matanat, que é presente, com parte do tetragrama. Matitial é a junção de Matanat, que é presente,
com parte do tetragrama, que é o nome que eu comentei, e por isso, juntando, fica Matityahu, que é presente de Deus. מתתיהו וחמשת בניו יוצאים כל מתתיהו שידור ישיר קבר מתתיהו בן יוחנן. Saying very clearly in ancient Hebrew, לחזקיהו, לחזקיהו, לחזקיהו. By the Prime Minister of the State of Israel, Mr. Benjamin Netanyahu. Aí vem os caras aí agora, não, o nome é Yahuwah. Não, o nome é Yahu. Você é mais inteligente que eles lá? Você quer saber mais do que o povo do Eterno, que o Eterno entregou a Escritura na mão deles. Aquele povo ali, eles têm tanta reverência com o nome do Eterno, que quando os escribas estavam traduzindo, copiando um pergaminho novo, que aquele pergaminho antigo ia ficando velho e tinha que copiar o novo, eles tinham que traduzir letra por letra para não errar, porque lá diz que poderia mudar o destino da humanidade se eles errassem ali. Então, quando eles estavam traduzindo ali os escribas fiéis ali, o que eles fizeram? Eles, quando chegaram no nome do Eterno, eles tomavam banho para escrever o nome do Eterno. Eles iam copiando de um pergaminho para o outro. Quando chegaram no nome do Eterno, eles iam lá, tomavam banho para poder escrever o nome do Eterno, tamanha a reverência que eles têm com o nome do Eterno. E aí o que eles faziam? Eles diziam assim, ó, pena, você mais nunca vai escrever o nome de uma pessoa, porque você ousou escrever o nome do Todo-Poderoso. E qual é o nome que eles pronunciam lá hoje, Romilson? Yahu. Eles não aceitam o nome Yahusha lá porque eles não creem que o Mashiach ainda veio. Mas Elias, Alial, quando ele vier, ele vai mostrar para eles o nome verdadeiro. E ele não vai pregar Jesus, nem Dias, nem Oloru, não. Ele vai pregar Yahusha e Yahu. Tá entendendo? Então, esses camaradas que estão pregando aí não sabem nada. Estão distorcendo tudo. Aqui você vê um trecho de um dos manuscritos do Mar Morto contendo um salmo. Ele está escrito com as letras quadráticas normalmente usadas depois do cativeiro babilônico. Mas note que o nome de Deus permanece escrito com os caracteres mais antigos, que o copista fez questão de manter, como era escrito antes do cativeiro o nome de Deus. O mesmo fenômeno vemos em algumas cópias feitas pelos judeus na tradução da Septuaginta, que eu já mencionei. Aqui também está indicado por uma seta ao lado como o nome de Deus foi grafado de modo diferente. Essa versão grega de Símaco leva a crer que outros textos judaicos, além da Septuaginta, também grafavam o nome de Deus com letras paleo-hebraicas, mesmo que o texto estivesse copiado em grego. Mas isso também não é uma uniformidade. Em algumas cópias, o nome de Deus aparece em letras hebraicas quadráticas. Agora, uma exceção à regra parece ser um fragmento do livro de Levítico encontrado também ali nas cavernas de Qumran. Nele, o nome de Deus é transliterado pelas letras gregas Iota, Alfa e Ômega, lendo-se Iau, isto pelo menos em 2 ocasiões. Alguns, com base nisto, pensam e defendem que a pronúncia Iau seria a mais correta e ela estaria mais original que a pronúncia Yehová. Mais tarde, com a introdução da letra J, Yehová acabou virando Jeová. Mas isto não significa que esta era a intenção dos copistas judeus, isto é, dizer que Jeová seria a pronúncia correta do nome de Deus. As próprias testemunhas de Jeová, numa afirmação, a meu ver, muito honesta, admitem que o nome Jeová não indica a pronúncia original dos hebreus, mas a escolha deliberada feita pela forma mais comum do nome de Deus pronunciado em língua inglesa. Jeová, embora aceito por causa do costume adquirido de cristãos de assim entenderem o hibridismo entre o tetragrama sagrado e a palavra Adonai, não é necessariamente a pronúncia correta e original do nome de Deus. Comentam que os tradutores da Septuaginta removeram o nome de Deus e o substituíram por Kyrios, e que os escritores do Novo Testamento seguiram este padrão. Mas em 1944, essa crença foi provada errada, após serem publicados papiros da Septuaginta sob o nome
Fuad 266. Nesse fragmento da Septuaginta, nós encontramos o nome de Deus, Yod-He-Vav-He, em caracteres aramaicos. Mais tarde foram encontrados os rolos do Mar Morto, e os fragmentos da Septuaginta foram achados também. E aqui nós temos o nome, em caracteres hebraicos antigos, em meio ao texto grego. Dessa forma, o erudito Rolf Aruli conclui o seguinte. Então é um fato que todos os fragmentos da Septuaginta, até o ano 50 da nossa Era Comum, contêm o nome de Deus, seja em escrita aramaica, escrita hebraica antiga, ou conforme a transcrição grega, Yao. Assim, o argumento de que os escritores do Novo Testamento usavam Kyrios, porque os tradutores da Septuaginta faziam assim, está errado. Aqui nós temos as consoantes vocálicas. Veja aqui, nós temos o Yod, temos o Re, temos o Vav. Essas três letras são consoantes vocálicas. Vejamos então, como vogais, o Yod, primeiramente o Yod, ele é um I. O Re, ele é um A. O Vav é a letra U. Nós temos aqui, agora, vamos compreender como nós chegamos às vogais. E aqui nós temos o Re. Veja que nesta ponta nós temos o Yod e nesta outra ponta nós temos o Vav. Então, esta fusão de sons primários produzem as vogais. Veja bem, quando nós já sabemos, quando nós temos o Yod, o Re e o Vav, então nós temos as três consoantes vocálicas. São três sons fundamentais. Veja bem, se nós pegarmos, então, o Re e adicionarmos com o Yod, nós teremos, então, A mais I. Então, se você fundir essas duas vogais, nós temos a vogal E. Se nós pegarmos o Re e mais o Vav e colocarmos A mais U, então nós temos a vogal O. Essa fusão são os sons primitivos que produz as vogais. Vejamos então uma nova explicação. Veja que os sons fundamentais, na realidade, eles são a base do tetragrama. Veja que aqui está o tetragrama. Veja o Yud, o Re, o Vav e o Re. Então nós temos esse Re final. Nós temos que nos lembrar que o Aleph e o Re, no fim da palavra, no fim das palavras, eles são mudos. O Re é mudo no fim de uma palavra. Então nós temos basicamente aqui essas três vogais. Nós temos o Yud, nós temos o Re e nós temos o Vav. Ou seja, nós temos o I, nós temos o A e nós temos o U. Então esta é a base do tetragrama. Nós temos a vogal I, a vogal A e a vogal U. Então veja que este Re é um Re final. Lembre-se, no fim de uma palavra, o Aleph e o Re, eles são mudos. Lembre-se, sinais massoréticos não são letras hebraicas. Não devemos colocar sinais massoréticos em letras hebraicas. Sinais massoréticos são apenas acessórios, não são letras hebraicas. Então nós temos, na realidade, aqui o tetragrama sem nenhum sinal massorético. É desta forma que devemos escrever o tetragrama, sem nenhum sinal massorético. Então nós temos a base. Tirando este Re mudo, nós temos então no tetragrama o Yud, nós temos o Re e nós temos o Vav. Ou seja, nós temos o I, nós temos o A e nós temos o U. Iau, Iau, Iau. Olha, os sons vocálicos I, A, U. Eles representam sons primários das línguas, dos países, das nações. Então veja, esse é o primeiro som que alguém, um ser humano, pronunciou em sua existência. Veja bem, em sua vida na Terra, este é o primeiro som pronunciado por um ser humano.
o primeiro som dito por um ser humano. A raiz da fala humana se pronuncia Yau. Isso aqui é a regra antiga, onde Yud, o Rei e o Vav representavam valores vocálicos. Alguns colocam as vogais primárias, I, né? Igual o Yud, I, o Re, A, o Vav, U. Valores vocálicos. Isso aqui é a regra antiga. Onde Yud, o Rei e o Vav representavam valores vocálicos. Alguns colocam as vogais primárias. I, né? Igual o Yud, I, o Re, A, o Vav, U. Valores vocálicos. I, né? Igual o Yud, I, o Re, A, o Vav, U. Valores vocálicos. O verdadeiro nome do Salvador, ele é escrito com 5 letras hebraicas. Yod, Re, Vav, Shin, Ai. E aí o que aconteceu? Os escribas, os fariseus, que não aceitavam que Yahshua, aquele que veio e morreu por nós lá no madeiro, era o Salvador, eles, influenciados pelo maligno, influenciados por Satanás, eles foram lá e reduziram o nome do Mashiach. Eles tiraram 2 letras no nome do Mashiach, eles reduziram o nome do Mashiach. E aí o nome ficou Yeshu, mas eles fizeram isso de propósito. Por quê? Porque quando eles reduziram o nome, ele passou a ter um outro significado. Yahshua significa, Yah é a salvação, Yah salva. Mas quando eles reduziram o nome e colocou Yeshu, aí ele passou a ter um outro significado. Qual o significado, Romilson? O significado é esse, que o seu nome seja apagado. Vou colocar aí agora um rabino mostrando o significado desse nome Yeshu para vocês verem. Vou colocar aí agora. O segundo ponto muito importante é explicar da onde vem o nome Jesus, aonde tudo se baseia. Então eu quero explicar a raiz desse nome e talvez isso deixe um pouco mais claro aonde tudo se baseia. Como nós sabemos, a letra Yud em hebraico, a letra que representa o I, o Yud, ela é traduzida em inglês, em português, em outras línguas como a letra J. O nome Yeshu, ele é traduzido como Jesus, mas Yeshu, ele é na verdade uma abreviação. São 3 palavras que nós agarramos cada uma das primeiras letras dessas 3 palavras e formamos o nome Yeshu. Tem ainda quem diz que seja Yeshua, como aparece algumas vezes no Novo Testamento, que tem uma outra letra no final que ele é o Ain. Então eu vou explicar para vocês de onde vem esse nome. Yeshu são letras Yud, Shin e Vav. Essas letras, elas querem dizer o seguinte: Yud quer dizer Imar, Shin quer dizer Shemo, Vav significa Vezichro. A tradução é Yud Imar, que seja apagado, Shin, Shemo, o seu nome, Vezichro, e a sua lembrança. Aqueles que usam o Ain no final, formando a palavra Yeshua, o Ain quer dizer Olamim, para todo sempre. Esta é a explicação do nome Jesus. A tradução é que seja apagado o seu nome e a sua lembrança para todo sempre. Cada vez que nós lembramos esse nome, é uma abreviação dessas 3 ou 4 palavras. Que seja apagado o seu nome e a sua lembrança. Isso é Jesus. Então agora que vocês viram aí o rabino mostrando o significado desse nome, Yeshua, que o verdadeiro significado é esse, que o seu nome seja apagado, seja extinto, o que eu quero trazer para vocês? Aquilo que eu sempre mostrei. Isso é uma profecia que haveria de se cumprir. No livro de Jeremias, seu nome é Irmial, no seu livro, capítulo 11, versículo 19, o Mashiach diz assim: eu era como um cordeiro, e Yahweh falando, eu era como um cordeiro que é levado ao matador, mas eu não sabia que eles planejavam um projeto contra mim, um projeto maligno contra a minha pessoa. Derrubamos a árvore com seu fruto. A árvore é Yahweh, o fruto é o nome dele, para que não haja mais memória do seu nome. O que Roma fez? Roma tirou o nome do cordeiro Yahshua e botou o nome Jesus, que vem do latim Jesus, que significa isto é um porco. Desse nome Yeshua eu já mostrei que veio o nome Jesus. No grego, nós fomos ver lá, não vai falar Jesus, mas é Jesus. Depois
mais na frente tiraram-se o Y e colocou o J, ficou Jesus. Então a origem do nome Jesus se originou nesse nome Yeshua. Só que Jesus no latim, eles colocou Iesus, que nós já mostramos em vários vídeos aí que Iesus significa isto é porco. Isto é porco. Está no livro está no site, no Google. Se você colocar no Google lá e separar lá, você vai ver lá que Iesus significa isto é um porco. Então, meu irmão, nenhum desses nomes aí é o nome do Mashiach. O nome do Mashiach é Yahusha. A mentira caiu por terra, a mentira tem perna curta, e chegou o dia da mentira cair por terra. O Eterno disse que no final dos tempos, o seu nome e o nome do seu filho seria revelado para todas as nações. O nome do filho do Eterno é Yahusha, que significa Yah salva, e Yah é a salvação. Fica mais esse vídeo aí para os irmãos, fica na graça e na paz do Eterno. De uma palestra em hebraico legítimo entre judeus. Aqui você verá o nome do Criador, Yahweh, sendo pronunciado de forma correta. Veja. מה זה משנה? יהו, חזקיהו, ישעיהו, ירמיהו, כולם נראים איזה פלקט אחד גדול של כה אמר השם. Bom, agora ficou bem claro que a verdadeira pronúncia do nome de Isaías em hebraico legítimo lá em Israel é Yeshayahu. Então, para ficar bem fácil a compreensão, eu vou desenhar na sua tela a transliteração deste nome em hebraico para você mesmo identificar a sua pronúncia, que é Yeshayahu. Agora, vamos mudar essas letras hebraicas de posição para formar o nome do Messias. Repare que no nome de Isaías existem duas letras Yud, então vamos juntá-las. Agora, vamos colocar as letras nas posições corretas do nome do Messias. E ficou Yahusha. O que você acabou de ver é incontestável, pois eu acabei de pegar uma pronúncia legítima que é feita lá em Israel, apliquei essa pronúncia na transliteração e coloquei as letras hebraicas na posição correta do nome do Messias. E a pronúncia é Yahusha. Nos Estados Unidos, um grupo de pesquisadores afirma ter identificado uma sequência de números que sempre se repete no DNA humano. Seria uma espécie de assinatura de Deus, segundo o engenheiro da computação Greg Braden. So now we have a definition. Ao considerar a carga dos elementos químicos do DNA, os pesquisadores teriam identificado o seguinte padrão numérico: 10, 5, 6, 5. Eles então passaram a tentar decifrar esse código e tiveram a ideia de substituir os números por letras hebraicas. Em hebraico, a língua oficial de Israel e que aparece na Bíblia, os números são representados por letras, como explica essa professora israelense. A escrita hebraica é muito antiga. Já tem textos escritos 1000 anos antes da Era Comum. E nesta época ainda não inventaram o sistema decimal dos números que usamos agora. Na Bíblia, o Primeiro Testamento, podemos ver não só os números dos versículos e os números dos capítulos, mas também as páginas. A contagem das páginas está feita em letras e não em números. A sequência numérica 10, 5, 6, 5 foi transcrita para as respectivas letras em hebraico: Yud, Rei, Vav, Rei. Veja o resultado. Yao.